poderia dizer que o diagrama de classes basicamente é dividido em 4 partes. A classe em si, ou o nome da classe, né? Os atributos, os métodos e os relacionamentos, ou melhor, as associações. Nas aulas passadas eu já ensinei como a gente deve identificar as classes da melhor forma possível. Expliquei também como a gente deve modelar os atributos ou especificar os atributos da melhor forma possível também. E na aula de hoje, o foco vai ser sobre associações. Então, modelar bem associações ou compreender bem as associações é extremamente importante para o funcionamento do sistema ou para um melhor funcionamento do sistema. Bem, mas antes de entender sobre associações, é importante ter em mente antes o que é instâncias. Por exemplo, vamos supor que eu desejo criar um sistema para armazenar informações de pessoas e carros. Então, um simples sistema para armazenar só pessoas e carros, vamos supor assim. Então, extraindo as classes desse sistema, nós teríamos duas classes, que seria pessoa e carro. Então, imagine esse sistema que só teria pessoa e carro, só essas duas classes, e aí cada ocorrência que acontece nesse sistema, ou seja, cada cadastro que acontece nesse sistema, de cada classe dessa pessoa e carro, nós damos o nome de instância ou objeto. Então você pode chamar tanto instância como objeto, tanto faz. Então só ilustrando aqui cada cadastro dessas duas classes no sistema, então imagina aqui que essas 4 pessoas, elas foram cadastradas no sistema e cada uma delas seriam instâncias da classe pessoa, ou seja, seriam cadastros da classe pessoa ou objetos da classe pessoa. Então entenda instância e objetos como cadastros. E aqui também teria 4 cadastros da classe carro. Então cada veículo desse, cada carro desse seria uma instância ou um objeto, ou, sem falar tecnicamente, né, no mundo orientado a objetos, seria cadastros. E como você já deve supor, cada cadastro desse vai ter, sei lá, o seu nome, seu ID, o seu código, né, CPF. Aqui em veículo poderia ter o identificador também, um código, né, o nome do veículo, a placa desse veículo, a cor desse veículo. Então, o cadastro de cada um deles seria instâncias. Agora, perceba que cada cadastro desse ele está sendo armazenado de forma isolada, segundo essa ilustração aqui a princípio. Ou seja, esses cadastros ele não tem nenhuma associação um com os outros. Ou seja, pessoa não está associada com carro, nem carro está associado com pessoa. Isso nessa ilustração aqui. Diante disso, vamos aproveitar esse exemplo e eu vou mostrar como associá-los. Mas o que são associações, né? Associação é um relacionamento estático, ou seja, fixo, entre dois conceitos, ou duas classes, melhor dizendo. Já que a gente está modelando aqui o diagrama de classes, né? Então, a associação é um relacionamento fixo entre duas classes, ou seja, é permanente essa associação. Uma vez que você modela esse relacionamento, ele vai ficar fixo durante todo o ciclo de vida do seu sistema, a não ser que em algum momento você altere esse relacionamento. Mas ele não é dinâmico, ele não fica se alternando. Uma vez que você especifica, que você programa isso, esse relacionamento é estático. Para que você entenda melhor sobre associação, eu coloquei aqui um exemplo sobre esse modelo de domínio mesmo, sobre carros e pessoas. Então, por exemplo, desejo criar um sistema para armazenar informações de pessoas e carros, mas eu não tenho simplesmente a necessidade de saber quais são as pessoas e quais são os carros, ou seja, do jeito que está, né? Do jeito que está aqui no exemplo, eu só consigo obter informações da pessoa em si, o nome dela, o CPF e dos carros em si, de forma isolada. Porém, se nesse sistema houver a necessidade de saber quem é o dono de cada carro, da forma que está aqui, teoricamente eu não tenho como saber, né? Pela figura você não tem como saber aqui quem é o dono de cada carro. Então a gente está imaginando aqui no mundo real como aconteceria essa associação, né? Esse relacionamento. Quem é o dono de cada carro? Então ilustrando assim não tem como saber. Ó. Agora, assim tem como saber. Quem é o dono de cada carro? Aqui eu sei, ó, que o dono desse carro amarelo seria esse carinha aqui do terno, de terno. Esse primeiro carinha aqui. Já essa segunda, ela não tem nenhum carro, ou seja, ela não é dona de nenhum carro. Já esse aqui, ó, da boina verde, ele tem 2 carros. O cara tá podendo, né? Tem o carro azul e o carro verde. E essa aqui, ela tem o carro, ela é dona do carro vermelho. Beleza, então perceba que aqui nessa ilustração do mundo real, nós criamos um mecanismo para associar um ao outro e dessa forma a gente consiga saber. Então essa foi uma estratégia, ou seja, através de uma linha, essa foi a nossa estratégia
para identificar quem é o dono de cada carro. Mais uma vez, isso seria uma imaginação, uma ilustração no mundo real. Agora, como a gente consegue fazer isso no diagrama de classes? Ou seja, através do diagrama de classes, a gente comunique à equipe de programação que essas duas classes, ou esses dois conceitos, eles estão relacionados. E para que essa equipe de programação também entenda que o tipo dessa associação, ou seja, o objetivo dessa associação é saber quem é o dono de cada veículo e a quem cada veículo pertence. Ou seja, de um lado para o outro. Ou seja, saber a partir de uma pessoa, saber qual o veículo dela, ou a partir do veículo, saber de quem ele é dono. Veja que a pergunta ela pode partir de ambos os lados. Esse pensamento vai ser importante daqui a pouco. A partir disso, no diagrama de classes, a gente faz dessa forma aqui, ó. Eu já tinha adiantado para vocês nas aulas passadas, mas eu modelei apenas uma associação simples. Então, só relembrando aqui, né, o modelo que a gente já fez até agora, ele está nesse estado aqui ainda, né, com associações simples. Eu não iria nem fazer associações simples na aula passada, mas eu decidi adiantar para vocês, porque tem muitos errinhos aqui e eu vou apresentar para vocês nessa aula quais são esses erros. E aí é por isso, eu não queria deixar com erros, entendeu? Mas para ser didático eu achei interessante colocar. Mesmo correndo o risco de alguém ver esse vídeo no YouTube da aula passada, das aulas passadas, né, e criticar, dizer que está errado, mas o objetivo foi didático. E nessa aula a gente vai corrigir algumas coisas aqui, não todas sobre associações, mas algumas. Perceba que agora a associação ela tem algumas informações extras aqui. Então, o que seriam essas informações? Como eu falei para vocês, a associação ela não tem a missão de apenas dizer, ó, estão associados. Mas por que estão associados? Porque é para especificar quem é dono de cada veículo ou de quem esse veículo é dono. Então é para especificar isso. A gente precisa fornecer o sentido da associação, o objetivo da associação. Qual é o objetivo? Então por isso que aqui tem mais informações sobre essa associação. Então primeiro, o que seriam esses nomes aqui na associação dono e carros? A esses nomes aqui especificados, a gente dá o nome técnico de papéis. Então aqui seriam os papéis do relacionamento ou da associação. Esses numerozinhos aqui, elas são as multiplicidades ou cardinalidades também, ou grau de relacionamento. A gente dá 3 nomes para esses numerozinhos aqui. Multiplicidades, que é o mais usado, principalmente em diagrama de classes. Cardinalidades, que é muito usado também, mas é mais usado lá no modelo entidade de relacionamento do banco de dados. Mas você pode chamar aqui também de cardinalidade, não tem problema. Ou grau de relacionamento, esse último é menos usado. Cardinalidade, por ser o nome mais estranho, né? Então deixa eu colocar aqui, cardinalidade é assim, ó. Talvez você não entenda aí a minha dicção, falando cardinalidade, tá aí. Então você pode chamar um ou outro, tanto faz. Então já eu explico o motivo dessas cardinalidades aí. E por último a gente tem aqui o nome da associação. Esse tem pouco valor aqui na associação. Muitos arquitetos de softwares, engenheiros, analistas, projetistas, seja lá qual for o nome de quem vai fazer isso, de quem vai fazer esse diagrama de classe, né? Eles não colocam o nome da associação porque tem pouco valor. Ou seja, se você tira ele daqui, não vai impactar na programação lá com a equipe de programação. Eles vão entender claramente. Para eles é suficiente colocar os papéis e as multiplicidades. Então, primeiro, o que seria papel aqui nessa associação? Você já deve estar imaginando aí o que seria, né? Então, por exemplo, aquela mesma pergunta que eu fiz aqui, ó, nesse modelo do mundo real, nessa ilustração do mundo real. A gente pergunta assim, uma pessoa, sempre começando com uma pessoa, ela tem, aí é onde vem o nome da associação aqui, mas sem esse nome da associação a gente já de forma intuitiva, natural, a gente já falaria esse nome tem aqui, por isso que ele tem pouco valor. Então uma pessoa tem zero ou vários, isso é o que significa aqui, ó, zero ou vários, esse asterisco. Poderia ser N aqui também, mas N foi desatualizado da UML, agora é o asteriscozinho para representar vários. Então, uma pessoa tem vários carros. Então, por isso que esse nome carros ele está aqui, o nome do papel. E por que ele fica aqui? Você lembra que a gente colocava antes o atributo carros aqui para representar que essa pessoa contém vários carros. Então, a gente colocaria aqui no atributo com o nome carros. E aí, como são vários, né, a gente colocaria do tipo lista de carros, para que esses carros possam ser guardados aqui na pessoa, logo, saber quais os carros que a pessoa tem acessando essa pessoa. Então a forma correta de fazer isso não é colocando explicitamente aqui como atributo, mas
colocando aqui na associação como um papel. Quando a equipe de programação pegar esse diagrama, eles vão entender, eles vão saber que quando for programar lá, eles vão colocar um atributo com esse nome aqui, ó, carros. De que tipo? É claro, é óbvio que é do tipo carro. Então por isso que não precisa estar colocando aqui no na classe como atributo. Isso faz com que enxugue mais o nosso diagrama, ele fique mais objetivo. Já já nessa aula eu vou apresentar para vocês lá no código como seria isso. Além de corrigir o nosso diagrama, né? Pronto. E esse outro papel aqui, dono? A gente faz a pergunta agora do outro lado. Um carro, ele tem dono. Então, um carro, ele tem um dono. Aqui o papel da multiplicidade. Ó. Ela está informando isso, que um carro tem pelo menos um dono e no máximo um dono. Então, quando a equipe de programação for pegar lá para programar, eles vão construir a classe carro lá, né, no Java ou em qualquer outra linguagem e vão especificar lá o atributo ID, atributo modelo do tipo string, atributo ano do tipo string e dono do tipo pessoa. Então ele vai criar aqui um atributo com o nome dono do tipo pessoa. E aí quem está informando isso para eles é o nome do papel aqui na associação. E as multiplicidades, elas estão indicando se vai ser uma lista ou se vai ser um atributo simples. Se for vários, é óbvio que vou necessitar criar uma lista de objetos. Se for um, é óbvio que eu vou criar um atributo normal do tipo daquela classe específica que está aqui. E aí, sobre o motivo de por que colocou um aqui, ó, um carro tem no mínimo um e no máximo um dono. Se a gente voltar aqui para a ilustração do mundo real, a gente consegue entender melhor isso. Ó. Perceba que cada carro ele tem no máximo um dono. Veja, ó, cada um dele tem no máximo um dono. Segundo a regra de negócio aqui do meu sistema, poderia ter mais de um dono, mas segundo a regra estabelecida aqui pelo cliente, né, que está comprando, que está solicitando esse sistema para ser modelado, ele disse assim, ó, vamos imaginar aí, né, um carro, ó, ele pode ter no máximo um dono. E realmente, né, um carro ter vários donos não faria sentido, mas tudo pode acontecer. E não pode existir um carro sem dono. Por mais que seja um carro novo lá na concessionária, né, ele vai ter o dono que é o dono da fábrica, que é a montadora do veículo. Né? Então a regra é essa, o carro ele pode ter no mínimo um dono e no máximo um dono. Isso significa o quê? Que quando eu for cadastrar no sistema, eu vou lá cadastrar o veículo, né? A cor dele, vermelha, aí eu vou preenchendo lá no sistema, lá na tela. Vamos imaginar aí no mundo real, né? Vou preenchendo os dados desse veículo e aí não preencho quem é o dono dele. Eu deixo em branco essa parte. Então, segundo a regra de negócio aqui, se eu clicar em salvar o cadastro desse veículo, o sistema deve me impedir de fazer isso. Eu estou fugindo um pouco aqui especificamente da associação, né? Mas para que você entenda todo o contexto, para que você compreenda todo o contexto. Então, segundo essa regra de negócio, quando eu clicar no botão salvar, o sistema deve impedir, dizer, ó, preencha o campo dono, quem é o dono do veículo. E aí sim, isso significa o quê? Que não vai existir no meu sistema um veículo sem dono. Da mesma forma, lá no meu sistema vai ter um campozinho que o usuário consiga apenas preencher um dono. Ele não vai conseguir preencher uma lista de donos. Então veja a importância da associação no meu sistema, né? Por isso que eu estou contextualizando isso para vocês. A equipe de programação vai programar tudo isso a partir de uma simples informação aqui na associação. E do contrário, se eu for cadastrar uma pessoa no meu sistema, eu vou cadastrar lá os dados dela, CPF dela, nome, tal, 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 e o veículo dela. Quando for cadastrar o veículo dela, vamos supor, eu não preencho nenhum veículo e clico em salvar. O sistema vai deixar. Por que vai deixar? Porque segundo a regra do negócio aqui que eu ilustrei, eu posso ter uma pessoa sem estar associada a um veículo, sem uma instância de um veículo. Ou eu posso ir lá no meu sistema preencher os dados da pessoa e adicionar um veículo, dois veículos. Então vai ter um esquemazinho lá na tela, né, que eu posso adicionar e adicionando veículos que já são pré-cadastrados. E aí no final eu clico em salvar. Beleza. Então, resumindo, uma pessoa que eu cadastro, ela tem zero ou vários carros. Eu vou ter uma aula só sobre multiplicidade com vocês, que realmente é chatinho entender multiplicidades, mas eu já estou adiantando aqui um pouco. Ó. Uma pessoa que eu cadastro no meu sistema, ela tem zero ou vários carros. Então, eu preciso ter uma lista aqui lá na minha classe na hora de programar, com o nome carros. Da mesma forma, no meu sistema, um cadastro de um carro, uma instância de um carro, ele tem no mínimo um e no máximo um dono. Então, tanto a minha classe vai ter que ter um atributo aqui dono, como a tela do meu sistema lá vai ter que bloquear caso eu não preencha o atributo dono aqui em carro. Ok? Então, espero que você tenha compreendido aí
Qual o objetivo de cada informação dessa aqui na associação, bem como a associação em si, né? Quando a gente necessita vincular as instâncias. É aquela ideia matemática de subconjunto, né? Eu sempre digo que isso facilita muito o entendimento, ou seja, uma pessoa, um conjunto pessoa, digamos assim, dentro desse conjunto tem um subconjunto, que seria o veículo, o carro. Da mesma forma, no conjunto carro, eu tenho um subconjunto que seria o dono dele. Eu ilustrei para vocês essa ideia do mundo real, né? Mas como seria a ideia física, né? Ou seja, no sistema, o código funcionando. É importante a gente observar isso, não ficar só na teoria, né? Eu gosto sempre de trazer a prática para vocês. Então a prática seria o quê? Os objetos. Como se comportam os objetos dessas duas classes quando a gente cadastra os mesmos, tanto a pessoa como o carro. Então, antes de ir para o código, imagine assim, eu tenho aqui o cadastro das pessoas, por exemplo, essa primeira pessoa, o ID dela, vamos supor que ela só tem o ID e o nome, assim como a gente colocou aqui no diagrama, ID e nome, e carro com ID, modelo e ano. Então aqui eu tenho essa primeira instância dessa pessoa com o ID 35, nome João. Essa segunda instância, ID 46, ID seria o código, pessoal. E o nome Marta. Aqui ID 345, nome Pedro. Os IDs não precisam estar na ordem, o que importa é que eles sejam diferentes. Isso aí quem já pagou o banco de dados sabe disso. E por último, Bia. Então tem o João, Marta, Pedro e Bia, vamos supor. Então João, ele é dono do veículo com o ID 267 Fox, do modelo Fox, né? Ano 2015. Marta não é dona de nenhum veículo. Pedro, ele é dono do veículo Gol, ano 2015, ID 270, e dono do Golf, ano 2021, com o código 268. E Bia é dona do Palio 2012 ID 78. Então perceba que aqui seria a representação no sistema dos objetos em si, ou seja, dos cadastros em si. E aqui a gente tem a representação do nosso diagrama de classe, né? A associação entre as duas classes. Então vejam que essas três visões aqui do mundo real, dos objetos e da modelagem representam o meu domínio de negócio, como vai funcionar o meu negócio. Então, para a equipe de programação, não seria interessante mostrar esse modelo aqui do mundo real. Até porque se fosse modelar dessa forma aqui, iria ficar um desenho gigante, né? Já pensou todo o sistema sendo modelado assim? Aqui é porque eu tenho apenas duas classes. Então, modelando aqui dessa forma, convencional, né? Como diagrama de classe, fica bem mais objetivo. Até porque aqui eu não estou colocando os atributos, né? Senão ficaria bem maior aqui para ser representado. Beleza, então vamos entender como seria esses objetos aqui e essas classes lá no código Java, que Java a gente está usando como exemplo de linguagem de programação. Então ficaria assim, pessoal, tenho aqui a classe carro, e aí eu coloquei aqui o ID, modelo, ano e o dono, aqueles mesmos atributos que foram representados lá no diagrama. Então percebam que o atributo dono, ele é do tipo pessoa. O nome do atributo ele pode ser qualquer nome. E aqui o nome do atributo a gente chamou lá de nome do papel, né? Lembram disso? Disse aqui que o nome do atributo, ó, dono, tá aqui, por isso que a gente colocou aqui o nome dono. E eu dou uma pausa aqui, pessoal, para reforçar muito bem isso. Se no diagrama o arquiteto de software colocou lá o nome do papel como dono, você como programador coloque no código o nome exatamente como o arquiteto colocou lá. Não queira inventar coisa, não queira fugir da modelagem. Faça fielmente o código como está na modelagem. Então você como aluno, se o professor colocou lá o diagrama para você fazer o código daquilo, faça fielmente como o professor colocou lá no diagrama. Então se acostume com isso, né? Para quando for um profissional, já está acostumado com esse padrão, né? Pronto, e da mesma forma a classe pessoa eu programei aqui, né? Como ID, nome e o atributo carros. Então veja que o nome do papel eu segui fielmente como está lá, ó. Cadê aqui? Carros. Então perceba que mesmo não colocando, mesmo o arquiteto não colocando aqui explícito o atributo para mim, quando eu fui lá para o código, eu coloquei o atributo. Então porque a associação já me disse isso. Então carros, como são vários carros, eu coloquei aqui do tipo lista de carros. Então o programador ele já se liga, quando ele vê vários lá, ele já coloca a lista. E aqui eu já inicializei aqui esse atributo com uma nova lista vazia, tá certo? Então o motivo disso é mais da disciplina de programação, por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui. Pronto, então aqui eu especifiquei as classes, né, pessoa e carro, e agora para cadastrar os objetos ou as instâncias é simples.
Se você já pagou a disciplina de programação aí, pelo menos a introdução à orientação a objetos, já deve ter visto isso. E aí eu fiz aqui, ó, dessa forma. Primeiro eu cadastrei os objetos de cada classe, as instâncias, né, de cada classe, vazias, né, pessoa 1, pessoa 2, 3 e 4. Eu chamei esses objetos de pessoa 1, 2, 3 e 4. Para os carros eu coloquei o nome dos objetos carro 1, carro 2, 3 e 4, para representar aquele mesmo desenho aqui, ó, ou isso aqui, né? Então todo esse cadastro aqui eu segui lá no código, igualzinho. Então a primeira pessoa, eu coloquei o ID dela, joguei o ID 35. Sim, outra coisa, eu não coloquei os métodos set e get aqui, nem o método construtor, para poder facilitar e ser mais objetivo na aula. Então se alguém se queixar aí, ó, ele está fazendo errado, está sem um set e get, porque o diagrama está dizendo isso, né? Quando a gente coloca o menos aqui ao lado de cada atributo, significa que eles são privados, logo para preencher eu preciso do método get e set. Mas está aí explicado, né? Eu não coloquei para ficar mais simples aqui na hora de preencher. Porque o objetivo, mais uma vez, é só didático aqui, pessoal. Então eu preenchi a primeira pessoa, João, né? E aí eu adicionei na lista através do método add, que é essa forma que a gente adiciona na lista. Como já está inicializada lá a minha variável, eu não preciso inicializar aqui. Eu já chamo o método direto, add, passando o carro 1, que é esse carro aqui. Apesar dele não estar ainda preenchido, mas eu vou preencher ele mais adiante aqui, não tem problema. Então joguei ó, o objeto carro 1 na minha pessoa 1, no objeto pessoa 1. Então é essa forma, pessoal, que eu falei para vocês a ideia de subconjunto, né? Eu tenho um carro, um objeto carro, dentro do objeto pessoa. E aí eu consigo saber qual o carro dessa pessoa. E aí cadastrei a pessoa 2 que é a Marta, ela não tem veículo, né? Então por isso que eu não coloquei, vai ficar vazio lá. E aí o Pedro, como ele tem 2 carros, eu coloquei o carro 2 e o carro 4, que pertence a ele, né? Ó, mais uma vez aqui, cadê o carro 2, que é o Gol, e o carro 4, que é o Golf. Bia tem um carro 3, então adicionei aqui na lista o carro 3. E aí eu cadastrei os carros, o Fox, ano 2015. Quem é o dono desse Fox? Então eu jogo no atributo dono a pessoa. A princípio aqui, se eu não jogar o dono no carro, vai funcionar normalmente, né? E aí você se pergunta, mas você não disse lá que um carro não pode ter 0 donos? Tem que ser preenchida no mínimo 1? Sim, mas essa regrinha você faz na tela. Então, na hora que o usuário clicar no botão salvar, você tem que fazer um algoritmo lá, né? Se o campo dono tiver vazio, manda uma mensagem de alerta impedindo que continue, que salve. Então, não dá para fazer aqui diretamente no objeto. Até daria, só que não seria a melhor forma. Ou seja, eu consigo criar um objeto sem um dono ou sem nada, como eu fiz aqui em cima, né? Eu criei a princípio sem nada, vazio. Então, as regras das multiplicidades, a gente só coloca isso via interface gráfica, né? Ou via código, na hora de preencher, na hora de cadastrar. Na hora de enviar para o banco de dados, melhor dizendo. Pronto, aí preenchi todos os atributos, todos os objetos dos veículos, Palio, Golf. Joguei a pessoa no atributo nome de cada veículo. Então é dessa forma que a gente preenche os objetos. Se você não pagou programação, né, só para reforçar aqui para que vocês entendam as associações, como se dão na prática. E aqui eu fui listar, por exemplo, um carro. Então a partir do carro, eu consigo imprimir o ID dele, a partir do objeto carro, o modelo dele, o ano, e a partir do objeto carro eu consigo saber qual o código do dono dele. Então, primeiro, já que a intenção é começar a partir do carro, eu consigo entrar no atributo dono dele e acessar o ID desse dono. Então, mais uma vez, aquela ideia de subconjunto, né? Ó, dono está dentro de carro e ID está dentro de dono. E se eu quiser saber o nome do dono desse carro? Então, eu acesso o carro que eu desejo, entro no atributo dono que está dentro desse carro, e dentro do atributo dono eu encontro o atributo nome e consigo pegar o nome do dono daquele carro. Então isso aí fica muito organizado o código, né, pessoal? E se eu quiser, a partir do objeto pessoa, eu consigo saber quais os carros dele? Sim, consigo. Então aqui, ó, imprimi o ID da pessoa 3, por exemplo, eu peguei a pessoa 3 aqui como exemplo. Consigo saber o nome dele, e para saber quais os carros que essa pessoa possui, como é uma lista de carros, eu preciso fazer um for que percorra essa lista que está dentro do objeto pessoa, essa lista de carros que está dentro do objeto pessoa. E através desse for aqui, ó, que é da disciplina de programação, não vou entrar em detalhes, né? Eu consigo listar todos os carros que estão dentro desse atributo da pessoa. Então, o ID do carro, o modelo dele e o ano dele. Então, vou executar aqui só para que vocês vejam como é que vai ser listado isso. Então, ele já imprimiu aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui. Então, listando um carro,
foi o Fox, né, em 2015, o código do dono do Fox é o 35, o nome do dono do Fox é João. Então veja que essa organização dos objetos, essa associação dos objetos, me permitiu fazer isso. Permitiu com que o programador conseguisse listar para o usuário lá no software, lá no sistema, a informação dessa forma. Caso contrário, sem a associação, sem essa organização, não seria possível fornecer esse tipo de informação. Quem é o dono desse carro? Outro tipo de informação. Quais são os carros de cada dono? Por exemplo, de Pedro aqui. Então, os carros que Pedro possui é o Gol e o Golf. Então, com esse tipo de organização, mais uma vez, eu consigo gerar relatórios no meu sistema e relatórios fiéis. Do contrário, eu não consigo gerar relatórios com esse tipo de informação, né? Quem é o dono de cada carro e a quem cada carro pertence. Então, eu espero que você tenha compreendido aí a importância dessa associação, né? Que você tenha imaginado bem como funcionam aí as associações e qual o sentido de cada informação dessa aqui na associação. E aí, assim como lá na aula sobre atributos, eu reforcei para vocês quais seriam os possíveis equívocos ou erros em modelar atributos, a associação também pode ocorrer equívocos e erros. Por exemplo, eu coloquei aqui a forma correta, né, que é a forma que eu já tinha apresentado nos slides anteriores para vocês, e aqui a forma a se evitar, ou seja, colocar explicitamente aqui, como eu falei para vocês, o atributo carros do tipo lista de carros, ou seja, colocar os nomes dos papéis como atributo aqui, não precisa. Os programadores já vão saber que os papéis serão atributos no final das contas lá no código. Então os engenheiros decidiram que, pelo menos na UML, né, isso é desnecessário. Basta colocar nos papéis. E uma situação que seria muito errada, aí sim seria muito errado, geraria transtornos à equipe de programação, seria isso aqui. Ou seja, você não colocar os papéis, já seria um erro, né, o nome dos papéis, mas você colocar um atributo aqui, ó, associando uma instância a outra, ó, colocando aqui id pessoa do tipo int. Isso aqui é quem vem lá do modelo ER, do banco de dados, pode ter a mania de tentar fazer isso. Não. Apesar do modelo ER ser parecido com o diagrama de classes em sua estrutura, ou seja, lá vão ter as tabelas, né? E aqui vão ter as respectivas classes. Então, a maioria das classes elas vão bater com o banco de dados, e isso é óbvio, né? Porque eu tenho que levar essas informações do Java lá para o banco, então tem que ser a mesma estrutura. Porém, as técnicas de relacionamento, de associação, elas mudam. Lá no banco de dados é através das chaves primárias, estrangeiras, né? E aqui no diagrama de classes, não. No mundo orientado a objetos, na programação, não. É através dos objetos, das instâncias. Então eu jogo a instância inteira. Então basicamente é isso, né? Eu jogo a instância inteira dentro de outra instância. Então por isso que não deve ser um simples atributo do código da outra classe, ou seja, do ID aqui da outra classe, ó, ou vice-versa, né? Isso é extremamente errado em um paradigma orientado a objetos. Lá no relacional, no paradigma relacional do banco de dados, aí tudo bem. Pronto, então a partir de agora a gente vai corrigir o nosso diagrama, né? Vamos evoluir aqui o nosso diagrama base das nossas aulas. Então a gente vai lapidando esse diagrama, vai evoluindo ele ao longo de todas essas aulas, até chegar ao diagrama ideal, onde eu vou abordar já todos os assuntos, finalizar, né? E aí ao final a gente vai exportar esse diagrama aqui, quando estiver pronto, né, lá para o código Java, para apresentar para vocês a representação do código, a estrutura lá no código, batendo com esse diagrama aqui. Então vamos lá, eu vou começar aqui com a classe usuário e funcionário, né? Eu não vou colocar a princípio as multiplicidades, pessoal. Eu vou colocar apenas o nome dos papéis e na próxima aula, aí sim eu coloco as multiplicidades porque eu vou abordar melhor para vocês tudo sobre multiplicidades. Então, por exemplo, eu já tinha colocado aqui como atributo explícito, né, em funcionário, o atributo usuário do tipo usuário, só que agora eu vou colocar como papel. Então, vou tirar daqui esse atributo, vou clicar nele, Ctrl D, né, e aí vou colocar ele aqui como papel. Então, para colocar aqui no diagrama, veja que quando eu passo o mouse na associação, ele aparece dois bastõezinhos e dois asteriscos. Justamente esses bastões é onde fica os nomes dos papéis e esse asterisco onde fica as multiplicidades ou cardinalidades. Então é só clicar nele, ó, no bastãozinho, aí ele já abre para você colocar. Ó, de cara a ferramenta ela já colocou o nome do atributo para gente. Então veja que realmente o lugar desse papel é aqui, porque a princípio quem está começando, né, poderia até colocar desse outro lado, que não é funcionário que tem usuário, então vou colocar aqui, não. Porque a leitura, lembram que a leitura que eu fiz é dessa forma, ó, um funcionário tem
um usuário ou vários usuários, tanto faz. Depois a gente coloca aqui a multiplicidade. Então a leitura é feita daqui para cá. Então é aqui que fica a informação sobre essa classe aqui. Então a princípio no início você pode se confundir com isso no local. Mas o macete é esse, sempre faça a pergunta antes. Um funcionário tem um usuário. Então eu poderia colocar o nome da associação aqui, né? Ó, dou 2 cliques na associação. Não é com 2 cliques. Antes era com 2 cliques, mas vamos ver. Vou com o botão direito, set name. Aí agora vai. Set name agora foi. Então, um usuário tem, ou um funcionário tem, né? Um usuário. Da mesma forma, eu poderia colocar que o usuário tem funcionário ou funcionários. Depende da multiplicidade, né? Se vai ser uma lista ou não. Mas, como a gente especificou aqui nas aulas passadas, o usuário não teria. Então, percebam que numa associação, ela nem sempre pode ser bidirecional, ou seja, tanto o usuário tem um funcionário, quanto o funcionário tem um usuário, vice-versa. Às vezes não, depende da necessidade. Então vamos supor que na minha necessidade aqui, o usuário não precise ter a informação do funcionário, basta o funcionário ter a informação do usuário. Eu vou trabalhar melhor isso com vocês sobre quando é bidirecional ou não nas próximas aulas. Então não vou colocar aqui como papel. Pronto, como eu falei para vocês, o nome da associação tem pouco valor, mas eu vou deixar aqui por enquanto, já que eu já coloquei, né? E veja que agora eu estou precisando de mais espaço aqui, né, no meu diagrama. E cliente, veja que cliente tem um monte de associação aqui, né? Ó. Usuário é uma delas, então eu vou dizer que um cliente está associado a um usuário, beleza? É somente um, então não vou colocar como usuários. E aí, já que eu coloquei aqui num papel essa informação, eu já vou removê-la daqui como atributo, que meu papel já está fornecendo essa informação. O usuário a gente especificou que não tinha um cliente aqui. Poderia ter também, mas eu decidi isso para servir de exemplo para vocês que nem sempre é necessário. E também existe essa informação. Eu já posso adiantar aqui rapidinho, ó. Eu posso dizer que o usuário ele não acessa o cliente, é o cliente que acessa o usuário, né? É o usuário que está dentro do cliente. Então eu posso dizer aqui, ó, como eu falei nas aulas passadas, né, sobre quando a gente modelou o modelo físico, eu vim aqui no cantinho, ó, e fui em navegação, né, navigation e no navigable, para dizer que o usuário não tem um cliente aqui como atributo, certo? Ó, não precisa. Eu vou deixar também, mas não seria o foco dessa aula a questão de navegação, né? Navegação bidirecional ou não, mas já vou deixar aqui. Vamos lá, cliente com a venda. Então, deixa eu ver aqui, cliente. Veja que cliente não tem a venda nele, ó. Eu não especifiquei isso. Logo aqui seria no Navigable, né? Poderia ser também. Mas como eu já falei, vamos deixar essa questão de navegação para um próximo, porque poderia ter a setinha também, ó, Navigation, Navigable. Poderia ter a setinha, que diz que a venda navega até o cliente, ou seja, a venda tem um cliente. Se ela tem, ela consegue entrar nesse cliente. Tá, ok? Então eu vou remover para a gente não focar nisso agora, mas para saber que vai ser tópico das próximas aulas. Então aqui a venda tem um cliente, né? Eu achei ele aqui como atributo. Aí eu venho aqui e coloco como papel agora. Logo, eu venho aqui no atributo e deleto. Como o cliente não tem a venda, eu não vou colocar aqui o nome do papel. Em cliente ainda, veja que tem os atributos endereço e endereço, né? E endereço está aqui embaixo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Eu esqueci de associar endereço com cliente, né? Essas coisas sempre esquece, pessoal. Agora veja a dificuldade agora que vai ser, né? Para relacionar aqui, ó, tá cortando, então eu vou selecionar aqui essas outras para poder arrastar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom para me dar mais espaço aqui. E aí eu vou arrastar essa classe para cá, essa classe item, né? Beleza. Ó, eu gostei, essa nova versão do Astra, ela coloca um círculozinho aqui, ó, para diferenciar. Gostei. Na hora que uma linha passa pela outra, antes não tinha isso. Beleza, ó. Agora percebam que aqui eu tenho dois atributos do mesmo tipo endereço. Um é o endereço de cobrança, que vai armazenar o endereço de cobrança, e o outro
que vai armazenar o endereço residencial. E agora, como é que a gente faz isso, né? Porque na associação, ó, eu vou colocar aqui o nome do papel para endereço cobrança. O nome do papel é o nome do atributo, na verdade, né, pessoal? Por isso que eu vou colocar aqui. Ele diz aqui, ó, um atributo com o mesmo nome já existe. Beleza. Então eu vou tirar ele daqui, deletar primeiro, para poder colocar aqui endereço cobrança. Agora ele deixou. Endereço não está associado com cliente, assim, não tem um atributo aqui cliente, por isso que eu não vou colocar aqui o nome do papel, né? Agora percebam, ó, endereço residência, como é que a gente faz agora? Pode duplicar aqui? Não, não tem como, não pode. A não ser que você faça uma gambiarra aqui, ó, colocando endereço residência e arrastando para cá assim, mas aí seria errado. Deixa eu desfazer de novo. Você tem que puxar outra associação. Então você vem aqui, ó, ele juntou as linhas, deixa eu separar aqui. Opa, isso. Gostei desse círculozinho aqui, viu? E aí, ó, você adiciona esse outro relacionamento aqui, nessa outra associação, endereço, residência. Só que eu vou apagar primeiro lá, né? Senão ele não vai me deixar. E aqui eu coloco endereço, residência. Olha como acaba enxugando mais o meu diagrama, né? A classe vai ficando menor, vai me dando mais espaço. Endereço, residência. Em compensação aqui, ó, tá quando fica na vertical a associação, aí fica mais complicado aqui de colocar. Ó. Opa, colocar assim, pronto, tá massa. Dá para entender, né? Ok, o que falta mais aqui do cliente é... O cliente tem uma lista de telefone, logo vai ter que estar associada com a classe telefone. Cadê essa classe telefone? Não modelei, então vou ter que modelar essa classe aqui. Então, vou colocar aqui uma classe nova, né? Telefone. Diz que já tem uma classe telefone. Beleza. Então, deixa eu deletar essa aqui. Vou lá na minha árvore, né? Então, o telefone já estava aqui, ó. Então, vou arrastar para o meu diagrama. Clico aqui na árvorezinha e arrasto. Ó, já estava associado. Até a associação ele já trouxe. Então, beleza. Que o telefone, né, por ter as informações do número, o DDD, o código do país, a gente achou não interessante colocar aqui. Mas como reúne todos esses dados, né, é bom reuni-los em uma classe apenas e aí vincular essa classe àquela outra classe. Beleza, então vou tirar daqui, deletar e colocar aqui, ó, que o cliente ele tem telefones, é aqui no plural. Poderia colocar aqui já a multiplicidade, né, clicando no asteriscozinho. Cadê? Pronto, zero. Um cliente tem zero ou vários telefones, ou um ou vários telefones. Mas como eu falei, multiplicidades, assunto da próxima aula. E o telefone, a gente poderia dizer que o telefone é importante, né, ter a informação do cliente. Poderia ser também. Vamos colocar aqui, cliente. Para dizer que vai ter um atributo aqui no telefone com esse nome, cliente. Ok, o que é que tem mais agora? Venda com endereço, ó, e tá outro. Então eu vou deletar aqui endereço entrega. E aqui teria endereço. A gente vai ter que reduzir esse nome, né? Entrega. Vou colocar só end. Acho que end já dá para entender, né? Quando bate o olho já sabe que ali é o endereço. Pronto, melhorou aqui. O endereço não tem a venda, logo eu não vou colocar aqui o nome do papel como venda, né? Porque aqui endereço não tem o atributo venda. O que é que venda tem mais? O item, né? Então aqui é uma lista de itens. Itens livro. Então já vou deletar daqui e aqui vou colocar itens livro. Item tem um livro. Então eu vou deixar para daqui a pouco, mas não tem a venda. Será que seria interessante item ter a venda? Eu vou colocar aqui para dizer que item tem um atributo venda aqui, né? Eu coloco isso no nome do papel, já que pertence à associação, não pode ter como atributo aqui. E aqui já vou colocar que item tem livro. E vou deletar aqui como atributo. Deixa eu arrastar esse para cá. Você pode arrastar o nome do papel também, não tem problema. Livro tem item? Não. Então não precisa. Vamos voltar aqui para a venda para a gente não se perder, né? Quer que venda se associa mais com autorização. Então o nome é autorização PGT, né? Vou deletar aqui como atributo. Vou colocar aqui autorização PGT. Opa, PGT. Autorização tem a venda?
seria importante. Eu não tinha colocado aqui, mas é importante, porque quando eu puxar os relatórios das autorizações, se eu precisar puxar um relatório no sistema, eu vou conseguir, através da autorização, saber de quem foi aquela, qual foi a venda daquela autorização. Então é importante. Colocar aqui, qualquer coisa a gente tira depois. Pronto, cartão de crédito. Então vou tirar aqui como atributo. Compensação, a gente enxuga o modelo, em compensação a gente tem que crescer mais a associação, né? De qualquer forma, aumenta o modelo, mas ele fica menos poluído, entendeu? Fica mais clean, né? Mais leve. Então vou tirar daqui cartão, crédito, beleza. Tá certinho aqui. E o cartão de crédito tem a informação da autorização? Não, aí não. Beleza, beleza. O que é que tem mais? Livro. Livro tem editora, então vou tirar aqui como atributo. Cadê? Livro não está associado à editora? Ah, porque a partir da aquisição eu consigo saber, não seria interessante. Então eu preciso ter uma associação aqui de livro para editora. E aí eu vou colocar o nome do papel aqui de editora. Tá vendo? Ó, quando a gente vai colocar o nome, os atributos nos papéis e não explícito assim como estava, veja como a gente consegue obter a necessidade de ligar, né, de associar, de colocar as linhas, tá vendo aí? Tudo tem uma razão aqui, né, das regrinhas do diagrama. Tudo isso é fruto da experiência de acertos e erros dos engenheiros de software, né? Então aqui eu tenho imagem de capa do tipo classe image, mas aqui é uma classe nativa do Java, assim como string é uma classe nativa do Java. Então não tem associação aqui direta. Editora tem o endereço, então com o nome endereço simples. Então vou colocar aqui o nome do papel endereço. E vou tirar aqui o atributo endereço da editora. Ok. E aí aquisição tem a editora. Então vou colocar aqui como papel e vou remover aqui como atributo. Aquisição tem uma lista de itens, logo vou colocar aqui como papel e remover daqui. Itens livros, né? Vamos colocar aqui itens livros. Vou colocar aqui retinho, que é uma mania que eu tenho. Ok, o que é que tem mais aqui? Pronto, eu acho que é só isso, pessoal, de os nomes dos papéis. Então na próxima aula a gente vai colocar as multiplicidades. E se ficou mais alguma coisa aqui para alterar, nas próximas aulas a gente atualiza, tá ok? Então espero que você tenha compreendido sobre as associações, os papéis e multiplicidades na próxima aula. Então até lá, pessoal.